Nosso Redentor foi preparar lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nossos salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, essa terra que somos louvar, que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus o Senhor. Nós sabemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Bom dia com Jesus. Amém. Nós vamos ter uma pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre o milênio. Disseste uma vez que cada um de nós iríamos ter um companheiro, pessoa que talvez a gente nem imaginava. Fiquei um pouco confusa. Quem será esse companheiro? Seres humanos ou algo mais espiritual? Olha, o irmão Brana falou muito pouco sobre milênio. Agora, falando de casamento errado, ele diz que há muitos casamentos errados aqui que não tem jeito de consertar aqui. Isto seria consertado no milênio. Ele falou algumas coisas sobre isto, que levou até aqueles ministros que combatiam a dizerem que ele estava pregando casamento espiritual. E essa doutrina espalhou. Na verdade, já existia lá nos Estados Unidos, com ele ainda vivo, e chegou a espalhar pelo mundo todo, eu creio sim, porque ela até facilita muito as coisas, não é? Em relação ao casamento. Ninguém pode separar definitivamente uma comunhão física de onde se convive em todos os aspectos da vida sem a comunhão de espírito. Não tem dúvida. Agora,
falando sobre essas coisas, naturalmente eles, para confundir as pessoas, e porque até não acusar o profeta, ele fala isso na mensagem Estatura do Varão Perfeito, logo no princípio ali, parágrafo 15, por aí assim, 14. Então, é fácil assim resolver os problemas dessa natureza, porque então havia uma revelação que teria uma revelação que a irmã não é casada com aquele irmão, com aquele homem, com aquela mulher, vice-versa, não é? Então essa mesma revelação já indicava quem era a esposa, quem é o marido, correto. E muitos casais foram separados, famílias têm sido separadas através dessa doutrina. Agora ele disse, eu não sou culpado desta heresia. Porque vocês entendem que você conviver, dormir, comer, levantar, deitar, adoecer, sorrir, chorar, com uma pessoa que seus espíritos não combinam, é terrível, não é? É uma desgraça mesmo, não é? Porque, em primeiro lugar, deveria combinar os espíritos, né? Agora, isso não pode, de maneira alguma, dar margem para essa heresia, segundo diz o profeta. Está certo que essa pergunta ela está mais objetiva em relação ao milênio. Mas eu creio, assim, que, como a Bíblia disse, Jesus mesmo disse, que lá no céu não vai haver casamento. E eu creio assim, porque já são casados, né? Já são casados. Lá não haverá casamento. Agora, Jesus não está falando também do milênio, né? O profeta falou do milênio, então isso seria consertado no milênio. O que ele quis dizer é que o divórcio não conserta certas situações, a menos que aquele pacto tenha sido quebrado por parte da mulher. A Bíblia, eu não sou culpado disso, pela prostituição, por cortar seu cabelo e assim por diante. Agora, a irmã diz aqui, eu não sei, a pessoa não assinou se é irmã, se é irmão, mas é irmã porque é confusa, né? Pouco confusa. Quem será esse companheiro? Ela não está querendo saber propriamente quem é a pessoa, né? Quer saber se é corpo, se é humano ou se é mais espiritual. É aqui que entrou essa doutrina que eu acabei de me referir, né? Que existe aqui, inclusive aqui no Brasil mesmo, houve, segundo fontes dignas de crédito, houve separações porque não eram casados espiritualmente. Então, a pergunta é humano ou algo mais espiritual? É lógico que quem vai viver no milênio, uma coisa é certa, irmãos, Deus não criou a mulher para ela viver lá e o homem cá. Quer dizer, isso não tem sentido pensar nisso. Quer dizer, um céu vai ter um repartimento para as mulheres e outro para os homens. Homem com homem, mulher com mulher. A gente não crê nisso. Tanto que Jesus, ele não é um solteirão também, ele tem sua esposa, que é a igreja. Quer dizer, figurativamente falando, mas... E ele tem até ciúme dessa esposa através do Espírito Santo, como a Bíblia diz, que ele tem ciúme. Não é esse ciúme diabólico, ciúme carnal, estúpido, né, que às vezes o humano tem. Não é isso, não. É um ciúme de cuidado, é de cuidar. Como eu disse, olha, às vezes o ciúme do marido ele é mal interpretado
Muitas vezes, porque as mulheres estão valentes demais, corajosas, né? Mais corajosas que os homens, dispostas. Então, aquele homem ainda pensa na fragilidade dela e que ela pode ser atropelada aí na rua, né? Por um marginal, uma coisa assim, e não quer que ela ande sozinha. Não é bem porque não confia nela, é porque não confia no mundo. É porque o mundo está exigindo cada vez mais cuidado, e quanto mais cuidado exige, mais elas se expõem, mais corajosas elas ficam, e assim por diante. Então, esse ciúme que eu estou me referindo aqui, ele não é esse ciúme humano, carnal, e que a Bíblia condena, e que separa família. Há ciúme que, cada vez que ele se manifesta, a outra pessoa fica mais longe, vai se afastando cada vez mais, vai desacreditando, porque aquilo não é uma manifestação de honestidade. Muitos delas estão manifestando desonestidade, se esquecem do que eles fazem, do que elas fazem, e então aquilo faz é acabar com o casamento, separar. Agora, lá não vai haver isso. A pergunta é se é humano ou se é espiritual, mas, veja, se for humano, vai haver todas as circunstâncias humanas. Não poderia ser. E para estar no milênio, não é simplesmente humano, já é um corpo celestial. Nós não temos 3 corpos, são 2 corpos, sendo que o corpo celestial será glorificado para chegar na 7ª dimensão, para ver. A questão de dimensão seria, para poder contemplar a Cristo face a face, teria que ser na 7ª dimensão. Então, isso é o corpo glorificado. O corpo celestial será glorificado. E para estar no milênio, não é nesse corpo humano. Quer dizer, a resposta é simples. Porque isso acarretaria os mesmos problemas. Agora, eu continuo crendo, sinceramente, baseado nas Escrituras, quer dizer, que Deus, se Ele criou o homem e a mulher, lá no Éden, Ele já os criou para viverem juntos, como casal. E os filhos viriam através da palavra falada. Mas Ele permitiu a queda, Ele não foi apanhado de surpresa. Isso porque Ele, como nós já sabemos bem, que Ele permitiu a queda para manifestar seus atributos de Salvador, de Criador, mas o meio correto não seria o sexo. Tanto que isso é uma matéria muito discutível, muito controvertida. Os mestres se controvertem, não é? Nela, e se começa a pensar demais nisso, causa confusão mesmo. Causa confusão. Para mim, o melhor é esse, é preparar para estar lá. Só isso, mais nada. Agora, as perguntas são boas. Essa foi uma pergunta boa, uma pergunta bem endereçada. Às vezes causa até vontade de brincar um pouquinho, né? Mas é uma pergunta séria, é uma pergunta objetiva, é uma pergunta boa essa aqui. Quer dizer, irmã, que está descartado, humano não é. Esse companheirismo, eu creio que há, como o profeta disse, a irmã Meda pegou no seu braço, a irmã Hope, que foi a primeira esposa, pegou no braço, de repente chegou a irmã Meda, pegou no outro. Agora, se ele tivesse sido viúva aí, umas 4, 5, 6, 7, 14 vezes, eu não sei como é que é, teria 14 mulheres, cada uma queria pegar um fiozinho do cabelo dele, né? Eu não sei como é que ia fazer. Abraão, né? Davi, com 500, né? Salomão com 1000. Já pensou? A irmã de admitir que ter uma já tem que negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Jesus, né? Muito embora ter um também é ter
um pedaço de moléstia em cima de si, não é? É difícil. Mas é assim mesmo. Então, é uma coisa que, se a gente for cogitar, por isso que eu sou feliz doutrinariamente, porque eu não tenho essa curiosidade, compreende? Vocês veem que a igreja vem vindo assim por esses anos todos, e tudo que bateu aqui, você entende, para afetar a igreja de uma maneira coletiva, é a doutrina, e eu tive que me posicionar, e tem segurado o país. Mas a coisa está vindo por aí, negócio de datas e coisa e tal, isso não fica assim toda a vida, não. E, por outro lado, se tem alguém que segura, esse alguém vai sair de cena, seguramente. Ele sai de cena para que as coisas tomem lugar, como Paulo disse, entre as heresias e o sincero se manifesta. Então, mas enquanto, como Paulo mesmo disse lá em Atos 20, enquanto a gente está de pé, a gente vai segurando isso, mas isso está por aí rondando, essa mesmo aqui do casamento espiritual, porque assemelha muito e dá para combinar muita coisa, não é? Dá sentido até. E então ela não é nova, não, ela já desde com o profeta vivo ainda, e chegou aqui para nós também. Há um mistério atrás disso, realmente. Por isso que todo tanto que você ora é pouco. Todo tanto que você ora é pouco. Mas nessa hora, você pode notar que quando se começa um amor, se você orava, se você ouvia fitas, se você lia a Bíblia, se você orava de madrugada, aquilo vai diminuindo. Porque você começou a amar alguém. Dificilmente isso não acontece. Então a leitura diminui, a oração diminui, o tempo já vai sendo repartido. Quando deveria orar mais, quando deveria ler mais. Mas normalmente acontece ao contrário. Você sabe, você pode dizer que isso é verdade, com raras exceções. É isso que acontece. Vai orar menos, vai ler menos, etc, etc. Acho que está respondido, não é? Não é humano. Quer dizer, a irmã combina comigo, já entendeu direitinho, porque só de estar no milênio já não é mais nesse corpo humano, não é? Nesse físico que nós temos hoje. E não seria céu. Vou falar para você, se for para ir para o céu, com o casamento que nós temos aqui, é inferno. Então o céu não é céu, é inferno. Se for para ir para o céu, com o casamento que nós temos aqui hoje, o céu não é céu, é inferno. Porque, com raras exceções, hoje não tem outro inferno maior do que a sua própria casa. Do que seus próprios filhos. Os capetas que existem no mundo são seus próprios filhos. É o que mais atormenta os pais. Nós não estamos sendo exagerados, extremistas, mas é uma verdade. É a que tira a vida, encurta a vida da mãe, encurta a vida do pai. É que afeta diretamente a vida do pai e da mãe. Quem que é? São os filhos. E por melhores que eles sejam, se atrasou do serviço, o coração da mãe já está doendo. Se chega mais tarde um pouco e começa assim, e se adoece. Então, que céu seria esse, não é? Uma mãe vendo um filho sofrendo, uma filha vendo uma mãe sofrendo e não poder fazer nada. Então não seria céu. Ninguém vai nessa condição para os céus. Tanto é assim que o profeta disse que nessa condição a igreja não vai no rapto. Como naquela condição Abraão e Sara não poderiam ter o filho, manifestar o filho. Eles tiveram que ser transformados. E ele disse, assim como foi com Abraão, terá que ser com a igreja.
Os que morreram ressuscitarão corpos, Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, corpos celestiais, não é? Portanto, já novos, sem desgaste, sem sujeição ao tempo e qualquer outra coisa dessa dimensão. Então, isso é bom, é a pergunta boa, porque ela esclarece muitas coisas, né? E faz lembrar muitas coisas. Então fica declarado que não é humano esse companheirismo do milênio. Ele é, sem dúvida alguma, celestial, não vamos dizer nem espiritual. Ele é um companheirismo celestial. Porque o termo espiritual até desaparece, sabe por quê? Porque quando fala espiritual, fica parecendo que é só espírito, mas é corpo, é palpável, é de se sentir. Agora, o resto é quando chegar lá que nós vamos saber, não é? Acho que até aí a gente pode ir com segurança, não é, irmão Flávio? Não é, irmão Wilson? Até aí pode ir com segurança, né? Passou disso, a gente deixa para, né? Deixa para a hora que chegar lá. Amém? O bom mesmo é cuidar aqui, e se você vai se casar, então, quando você passar a amar alguém, comece a orar mais e ler mais. Se é que você vai dar conta. Vamos ficar de pé. Ah, é uma cartinha aqui com um coraçãozinho, letra vermelha, azul e preta. É verde, vermelha, azul e preta. Veja só, 4 cores. Ih, mas está me chamando aqui de bonito. Veja só que gosto. Você vê como é que tem gosto nesse mundo, né? E eu gosto muito do Senhor. A mensagem que o senhor prega há tanto tempo, e diz que Goiânia é bonita, mas o senhor é mais, né? Eu me lembro do seu rostinho cada vez mais bonito, seus olhos brilham como um Pedro de ouro, não sei o que é, está escrito Pedro de ouro, sorriso todo alegre, os cabelos brancos, que é isso? Olha, já pensou um negócio desse? Cabelos brancos, você não enxerga não, menina? Cabelos brancos, lindo, suas bochechas macias. Um super abraço. Bom, assinado. Não vou falar o nome, não. É uma porção delas, viu? Não, porção não, só duas. Só duas. E eu te amo, Jesus também, Jesus te ama também. E um versículo. Amarás uns aos outros assim como eu vos amei. Bom, vocês aí devem ter 8, 10 anos de idade, está tudo bem. A letrinha é de quem já está bem na escola, né? Deus abençoe. É engraçadinha a cartinha dela. Tá bom. Vamos. Vocês têm que escrever, isso é para o Moncarlos, não é para mim não, viu? Que a irmã Rosa acerta com ele logo aí. Não é, irmã Rosa? Ele que é professor de vocês aí, ó. Fala com criança, né? Você já notou que ele está ministrando a classe das crianças? Ele conversa na linguagem deles mesmo, né? Tá bom. Vamos ler a Bíblia. São João 4, 31 ao 38. Isso vem como um bálsamo, né, também. Às vezes você está precisando de um azeitezinho na ferida, né? 31 ou 38? São João, capítulo 4, verso 31, 38. A ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Rabi, você sabe, é mestre, né? Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer?
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Senhor, abençoa a Tua palavra em nossos corações, vivifica, porque isso é tudo para a nossa vida aqui e eternamente, Senhor. Te suplicamos pela Tua graça e pelo Teu amor, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos. Eu disse, o homem não nasceu para viver só, não é? Está certo. Agora nós vamos entrar diretamente no nosso assunto, porque ele é muito importante, essa recapitulação. Ela traz, inclusive, boas lembranças para nós mesmos que pregamos e edifica a igreja, edifica todos, não é? Veja o parágrafo 30, né? Com a união do Estado e da igreja, o palco foi preparado para as eras negras. Foi o que aconteceu lá. A igreja entrou no período das eras negras, quando a palavra foi completamente sufocada, caiu, a semente caiu, foi sepultada, foi plantada, caiu na terra, não é? E ela teria que brotar, não é? Isso faz, a Bíblia, a natureza faz isso tão claro, a mensagem das 7 eras tão clara, ela é pregada pela natureza. Então a semente foi enterrada, foi sepultada, e logo ela cresceu, e vai vir até chegar à ceifa, não é? Veja, com a união do Estado e da igreja, o palco foi preparado para as eras negras. Agora, nós, na carne, assim, nos nossos sentidos humanos, não temos nem mesmo uma noção. A gente pode passar filmes, como temos passado as cenas de mulheres, homens sendo tragados nas arenas, né, queimados e tudo. Isso não inteira, não sensibiliza em determinados instantes. Nós nos tornamos exigentes a tal ponto de vivermos murmurando por causa das lutas que nós temos hoje, sendo que as lutas hoje são generalizadas, o mundo todo está sofrendo a mesma coisa. O reflexo da injustiça social, a desvalorização da moeda, a disparidade de nível e essa coisa toda, todo mundo sofre. Então, por Jesus mesmo, pela palavra, pouco se sofre. Pouco, muito pouco. E nós, cada dia que passa, com o conforto aumentando, o amparo e os direitos humanos, né, os direitos da mulher, do homem, da criança, vamos ficando cada vez mais insensíveis, rebeldes. Aquele cavalo, eu me lembro, tinha um senhor, ele era fazendeiro, e ele ia na cidade e eu levava o cavalo dele lá no pasto. E eu ganhava
Quando ele ia embora, ele me dava ali 50 centavos, e aquilo dava para eu comer uns 3 pães, aquilo era coisa. Eu ia buscar o cavalo para ele, ia levar o cavalo e buscar o... Mas acontece que o cavalo tinha passado por uma invernada, me lembro. Agora, quem conhece, vocês sabem o que significa, cavalo de invernada, pastando, comendo na invernada. Então ele fica gordo, fogoso, eles dizem assim. Fica fogoso. E é um perigo montar um cavalo daquele, só com um cabresto, em pelo, sem arreio, sem nada, sem freio. E eu, pum, em cima. Cavalo bonito. E esse cavalo disparou comigo. Não valia nada aquele cabrestinho na mão ali, né? E aí eu lembrei do Deus da minha avó, da minha mãe, do meu avô. Eu dei sorte porque era um corredor de entrada para a cidade e ele teve que entrar para a cidade. Ainda bem que ele correu para a cidade, né? Subiu numa calçada assim, então um senhor chegou ali, pegou ele, segurou para mim, eu disse, o coraçãozinho estava assim, pum, 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 né? Quase saltando fora. Mas aí essas coisas vêm para a gente entender o que significa mais cavalo de invernada. Um cavalo, quando está no serviço, que ele está debaixo do arreio, na carroça, e qualquer coisa assim, ele não é tão fogoso assim, ele não é tão perigoso. Mas quando ele está solto na invernada, aí ele fica perigoso, coiceiro, velhaco, esperto, e não vem muito fácil no cabresto não, né? Assim somos nós também, nós estamos soltos aí na invernada, e vamos comendo tudo que queremos, e investindo tudo que queremos, e assim por diante, tudo que quer, tem que ter, e assim vai indo. Isso relativamente falando, né? E resultado, nós ficamos rebeldes, a verdade é essa. E precisa de carroça, precisa de chicote, às vezes, para acabar esse excesso, né? de energia demais. Então elas ficam bravas, ficam decisivas, né? Elas ficam assim, independentes e coisas, e eles também ficam rebeldes e coisas assim. É isso que está acontecendo. Agora, lá não, a igreja estava sob chicote, sob sacrifício. Israel estava brando, manso, não tinha nenhuma murmuração quando estava trabalhando para Faraó. É assim, os murmuradores não murmuram do mundo, não se escandalizam com o mundo. Devia sair do mundo também. Falar, agora não vou no mundo mais, porque o mundo me escandalizou. Ele deixa de vir na igreja. Israel, quando estava lá no Egito, não tinha por que murmurar, porque se murmurasse, sabe o que ia acontecer? Amassando barro todo dia, e para comer tinha que trabalhar. Esses meninos aí crescem sem... O pai tem que pagar para lavar carro com o filho dentro de casa. Isso não é pai, gente. Me perdoem. Mas é o que eles fazem aí. Aquele senhor me contando com vantagem. A minha filha, você vai casar com minha filha? Tem uma coisa, minha filha não põe nem pasta de dente na escova dela. Ela nunca lavou uma roupinha dela, hein? Nunca. Eu não criei filha para trabalhar. Um pai desse devia ter vergonha na cara. Não é verdade? Então é assim. Nós ficamos nessa forma. Isso é a carne, isso é o humano, isso sou eu, é você, seja quem for. Então qual seria a luta dessa era? Quer dizer, é chamada historicamente de eras negras, mas não tem uma era mais negra do que essa. Veja a última lá, veja lá, irmão José Divino, veja a última lá, é Laodiceia, aquela última da direita. Laodiceia, começou em 1906, ali tem uma pintinha branca só, veja como escureceu muito mais.
Ora, aquilo lá significa o quê? Aquela pintinha branca. É só para lembrar a noiva. Gente, muito poucas pessoas sofrem por amor da palavra. Não se pode suportar uma crítica. Não se pode peitar um colégio pela fé que há no coração para não se sujeitar a determinadas coisas. Que não há veneno pior do que aquilo. Não se pode tomar uma posição definida em relação àquilo que realmente crê. E essas meninas, esses meninos vão crescendo aí, a moça não sabe fazer um almoço, gente. Sabe não. Não sabe pregar um botão, não sabe o que é remendar, cingir um buraco numa calça. Depois ainda vai criticar, porque a gente passa uma cena daquela que estavam lá debaixo da terra, escondendo debaixo da terra, e aquela mulher costurando a calça do homem, porque não tinha outra para vestir, no próprio corpo, dentro de uma carroça. Eu aprendi, eu pego um ovo, ponho ali na roupa, e com a agulha eu faço um remendo ali que poucas mulheres fazem. Agora, quantas meninas sabem que usa-se um ovo para isso? Você pega um ovo e põe a roupa assim, ó, o buraco onde está, e começa a cingir. Quantas fazem isso aqui? Quantas já fizeram? Ali, olha, são meninas da cabeça branca que fizeram, né? Agora, eu vou te ensinar melhor. Você pega o ovo, põe ali, né, e aperta bem mesmo. A hora que você apertar bem, se for um ovo bem velho, assim, que ficou muito tempo debaixo da galinha, você aperta bem mesmo, mas aperta mesmo. A hora que você terminar de apertar, o buraco está tampado. Mas, irmão, isso é verdade, é verdade. Tem gente falando, afogando frango mesmo, matando frango afogado. Fazendo frango nadador, né? Nadando dentro d'água, assim, feijão de piscina. Eles não sabem cozinhar sequer, por quê? Agora, nasceu para quê? Essa é a verdade. Não, isso não, uma coisa, eu creio que aqui não tem ninguém. Nós somos da classe média para baixo, né? Tudo sofredor, né? Quando a gente está falando assim, acho que não estou falando com ninguém aqui de dentro. Não é verdade? Mas o certo é esse, o humano é assim mesmo. E não tem outra condição, senão ficar rebelde. Agora, eras negras no sentido do sofrimento, das atrocidades que eles sofreram. Eras negras espiritualmente falando. Porque, por outro lado, nunca houve uma era que tivesse tanta luz como esta. Se você sabe, a luz da lua, quando ela é nova, ela é luz clara, muito mais clara do que a cheia. Se a cheia viesse com a luz que tem a nova, a terra ficaria como de dia, com a lua cheia. Por quê? A nova, a lua está entre a terra e o sol. A cheia, a terra está entre a lua e o sol. A terra está no meio, a lua de lá, o sol de cá. Então faz a cheia, pega a reflexo por reflexo do sol, não é? Quando ela é nova, ela pega a luz direta, porque ela está entre o sol e a terra. E você vai notar que mesmo sendo aquele risquinho só, ela é uma luz claríssima, muito mais clara do que quando ela é cheia. Se a lua cheia tivesse a luz, tivesse o brilho direto do sol como tem a nova, você não distinguiria o dia da noite. A noite seria tão clara quase como o dia. Você poderia enfiar a linha na agulha, não é? Aqueles que ainda fazem isso.
Pois é. Agora, veja. E por certo, por uns 1000 anos, assim, concluindo, se essa luz que temos batesse em toda a igreja na terra, em todo o cristianismo, o mundo viraria luz completa. Não ficaria aquela bola negra, entendeu? É isso. E por certo, por uns 1000 anos, a igreja entrou nas profundezas da escuridão. Aí na era do cavalo negro, de não comprar nem vender, quer dizer, comprando a salvação, aí, através das indulgências e coisas assim. A igreja entrou nas profundezas da escuridão, conhecendo assim as profundezas de Satanás, quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaísmo como o balaamismo, e tem o poder político, financeiro e físico para sustentá-los, há uma só direção em que podem continuar. Esta direção é diretamente a doutrina de Jezabel. Olha, isso é como exercício. É como exercício. Se você for fazer flexão, encurvar seu corpo, botar os dedos aqui na cabeça do dedão lá embaixo, de manhã, seja qualquer hora, principalmente de manhã, sem fazer outros exercícios de aquecimento, você está sujeito a estourar uma hérnia de disco na coluna e sofrer coisa que só eu que sei o quanto sofre. Está entendendo? Você tem que ter exercício programado, tem que ter um aquecimento para depois chegar àquele. Deus é sábio em todos os seus modos, em todas as suas maneiras. Ele vem aquecendo o corpo. Você vê que você vai aquecer primeiro, vai fazer isso, fazer aquilo. Programadamente, o instrutor ensina como faz isso. De repente você pode encurvar o corpo, porque o corpo foi aquecido. Mas se você faz isso, você vai estourar uma hérnia de disco e vai sofrer demais pelo resto de sua vida. É bom o exercício? É. Porém, programado. Por escala. Cada coisa na hora certa, escaladamente. Agora, Deus não sabe disso a respeito do seu próprio corpo, que é a igreja? Então, isso que ele vem fazendo quando começou ali com Lutero novamente. Ele tem trazido a igreja através de um exercício. Mas, por outro lado, Satanás faz o mesmo. Você não pode chegar à doutrina de Jezabel sem, antes de tudo, ser... A igreja não poderia chegar, a igreja mundana, nominal, não poderia chegar à doutrina de Jezabel sem, antes de tudo, ser conquistada pelo nicolaísmo, pelo balaamismo. Então, é uma trindade de doutrina. É uma trança de 3 pernas, assim dizem. É uma trança de 3 pernas. Nicolaísmo, balaamismo e jezabelismo. Por outro lado, Deus vem com justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Não é verdade? Veja como isso encaixa. Agora, nós vamos saltar um pouco aqui. Vamos ver aqui no parágrafo eu quero começar aqui no 32. No 32. Depois do que parecia ser um tempo sem fim, durante o qual a verdade seguramente tinha que morrer, houve homens que começaram a protestar contra a infância, contra a infâmia da Igreja Católica Romana, porque por nenhum esforço de imaginação se poderia concluir que Deus estava em tal ensinamento e conduta, vendendo a salvação, indulgências, essa coiseira toda, sob essa escuridão.
Estes protestos foram passados por alto e morreram por falta de atrair atenção ou foram sufocados por Roma. E eles foram chamados de protestantes. Foi daí que surgiu esse termo, protestante. Mas então Deus, em sua graça soberana, mandou um mensageiro com o nome de Martinho Lutero. Agora aqui, nós vamos chegando no ressurgimento, né? No broto. E sendo o broto não pode ter tudo. Isso tem que ser guardado. Não se pode exigir espiga de um broto de milho. Aquilo era o broto. As pessoas dizem, então quer dizer que os luteranos não batizavam em nome de Jesus Cristo. Criam nas três pessoas distintas. Então eles não estão salvos. Não. O luterano da sua era, do seu dia, que creu na mensagem de Lutero, ele é salvo e dentre aqueles salvos se tira a noiva da era. Estavam os eleitos da era. Agora, isto por quê? Porque Deus não vai exigir mais do que aquilo que Ele tem dado. Nenhum agricultor pensa aí numa roça de milho que está aí com 30 centímetros, aqui, não é? 20 centímetros de crescimento, no broto praticamente, fala assim, vão lá comer pamonha lá em casa, que eu já tenho milho. Ele não faria uma coisa desta. Ali era um sistema que na verdade era Deus ali. Mas isso vai crescendo, foi crescendo, passou, Lutero passou, brotou e cresceu, veio Wesley com a santificação, vieram os dons espirituais. Mas agora você pode dizer, chega a época que o lavrador pode dizer, vamos comer pamonha. Isso porque o milho já está no ponto, já subiu, e daqui a pouco passa até o tempo da pamonha. Mas não, agora não dá mais pamonha. Irmão, como é que é? A gente pode ir lá comer uma pamonha? Não, acabou. Porque o milho já endureceu. E daqui a pouco então vai colher a espiga. Ora, Deus não sabe disso? Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus, porque ela é uma Bíblia. Eu acho isso tão bonito e é tão gostoso meditar assim, ter palestra nesse sentido, porque a gente vê que ela é vivificante, e ela abraça, encampa toda a vida nossa aqui e a outra também, nos prepara para esse milênio lá, né? Glória a Deus, aleluia. Então está aí, ele mandou um mensageiro com o nome de Martinho Lutero para começar uma reforma. É o outro detalhe também que nós vamos lembrar, que eles não foram mensageiros profetas, assim, profetas maiores, não é? Eles foram reformadores, porque se tratava de reforma apenas, não de uma restauração completa. Ele trabalhou em uma esfera em que Roma tinha soltado tanto a corda que estava prestes a se enforcar nela. Soltou a corda, pode saber, a vaca vai enforcar. Assim, quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira via, pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer abundantemente. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para sustentá-la, agora aquele poder estava começando a ir-se contra ela. E aqui é onde Lutero cometeu o seu grande erro, hein? Veja qual foi o seu erro. Juntamente com os demais crentes verdadeiros, permitiram que o Estado os mantivesse. Foi aqui justamente o pique. Exatamente aqui. Por isso, esta era não espalhou muito longe a palavra. Por quê? Ela se sujeitou à ajuda do Estado. Graças a Deus que a palavra foi espalhada, pelo menos o tanto que foi. E eu digo, o tanto que ela deveria ser. Mas porque eles se inclinaram para o poder político, esta era terminou em organização, e este mesmo grupo, que na geração de Lutero tinha se separado da falsa via, agora voltou para se tornar uma filha da prostituta,
porque ela foi diretamente para o nicolaísmo e balaamismo. Então, o crente da mensagem, ele não está contra os irmãos denominacionais, por questão política, religiosa. Não é isso não. Ele conhece a causa de tudo, sabe que eles estão presos nessas doutrinas, estão dentro desse esquema. Eles vieram de lá, estão lá. Essa é a grande verdade. Esta era tinha as marcas das facções dentro de si. Mesmo a história prova que estavam longe da verdadeira vinha, porque ali se encontra que perseguiram uns aos outros, até mesmo a morte em alguns casos. Mas havia uns poucos nomes entre eles, como sempre tem havido em cada era. Nos alegramos nesta era por uma coisa: a reforma havia começado. Agora você vai ver, não foi uma ressurreição, mas uma reforma, tampouco foi uma restauração. Não, não foi. Porém, o grão de trigo que havia morrido ali em Niceia e que havia apodrecido nas eras das trevas, agora brotava como verdade, significando que em algum tempo futuro, no fim da era de Laodiceia, e imediatamente antes da vinda de Jesus, a igreja voltaria a ser uma noiva da semente do trigo, enquanto que o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Sendo que a quinta era havia trazido uma grande disseminação da palavra através da imprensa, nós estudamos aqui. A sexta era, com eficácia, aproveitou disto. Esta era foi a segunda etapa da restauração, como temos dito antes, pois foi a era da borla. A educação abundava. Esta foi a era dos homens intelectuais que amavam e serviam a Deus. Mas veja que, por causa do compromisso com o Estado, é que nós temos um mundo asiático hoje, os japoneses, os chineses, completamente céticos ao Evangelho. Por causa disso. Por causa disso, foi estabelecido o comunismo na Rússia. Porque Stalin, aqueles lá se levantaram justamente taxando a igreja, a religião, de um ópio da humanidade, porque a igreja católica romana, ela sempre trabalhou para manter o povo na ignorância. Veja, de carregar um santo no andor. O que significa isso quando você vê uma imagem de barro sendo carregada no andor? Significa paganismo. Não resta dúvida o que significa um país parar completamente, dando prejuízo incalculável, por causa de uma santa, entre aspas, uma imagem de barro. Paganismo. Isso atrasa as nações. Todo país católico romano é subdesenvolvido. Nunca houve um que fosse desenvolvido. Porque eles mesmos constataram isso. Ela sempre trabalhou para manter o povo na ignorância, crendo assim nas suas superstições. Para crer em suas superstições. Quando eles levantaram na União Soviética, que mais tarde é chamada a Cortina de Ferro, eles acabaram com ela. Ele disse, ora, o profeta disse, gente, a maneira que eles introduziram o Evangelho ali na União Soviética, no mundo todo, de fato significava isto, ópio, ignorância. Eles baniram aquilo de lá. Então um lado ficou com Buda, outro com outras coisas. Por quê? Porque o que acontece? Porque a igreja, lá no início da restauração, do começo, ela aceitou a ajuda do Estado. Ela se casou com o Estado. A educação abundava.
Esta foi as eras dos homens intelectuais, que amavam e serviam a Deus, e como eu disse, até a Bíblia foi traduzida para todo o mundo. Abundavam missionários e a palavra rodeou o mundo. Esta foi a era do amor fraternal. Esta foi a era da porta aberta. Esta foi a última era de longa duração, porque depois dele viria a era de Laodiceia, a qual seria muito curta. E sendo assim, portanto, é a era da águia, não é do intelecto mais. A verdadeira vinha prosperou nesta era como em nenhuma outra quanto ao número na igreja local e fora. Esta era trouxe homens santos à frente. A verdadeira vinha cresceu e a falsa vinha diminuiu. Por toda parte por onde a verdadeira vinha ia, Deus dava luz e vida e felicidade. Foi mostrado o que era falsa, o que era a falsa vinha: escuridão, miséria, pobreza, ignorância e morte. Meninos de rua sendo assassinados. Isso não mudou, não. Pobreza, miséria. E eles ficam culpando sempre alguém, culpando o governo. E da mesma maneira que a falsa vinha não pôde destruir a verdadeira vinha, agora também a verdadeira vinha não pode trazer a falsa para Jesus Cristo. Enquanto, olha gente, há tanta gente ainda querendo salvar o Brasil, salvar o mundo. Mas isso aqui é tremendo, vocês podem notar isso é tremendo. Assim como a falsa vinha não pôde derrotar, destruir a verdadeira vinha, agora também a verdadeira vinha não pode trazer a falsa vinha para Jesus Cristo, não pode salvá-la. Como a falsa não pôde destruir a verdadeira agora não pode salvar a falsa. Não, há muito tempo que eu não trabalho mais com essa intenção. Porque Deus mostra para a gente as coisas. O que significa aquilo, o irmão Branham dizer: eu não oro mais pela América? Isso aí estabelece o verdadeiro evangelismo da noiva. É certo que se prega para todo mundo, porque eles não têm marca na testa. Mas isso é como um cometa que está passando. Mas a falsa vinha trincheirou-se esperando pela última parte da última era, quando ela conquistaria tudo novamente, exceto aquele pequeno rebanho, que são os eleitos, a verdadeira vinha de Deus. É fácil, então o quadro cada vez mais vai ficando mais claro para você. Porque pequeno rebanho, veja o tamanhozinho da luz lá. Mas veja só, se essa luz toda que essa pequena parte tem, abrangesse todo o mundo tivesse a revelação que você tem hoje, todas as mulheres, todos os homens, o mundo viraria luz. Então o zodíaco é uma Bíblia ou não é? Quer dizer, a lua está pregando aí constantemente, o sol está pregando, a terra está pregando. Ora, mas quão tristes ficamos estudando esta era, quando vemos que todos os grandes movimentos de Deus, e houve muitos na verdade, negligenciaram expulsar a doutrina nicolaíta, organizando-se e morrendo. Então, eu não sei por que eu fui confinado a essa condição que eu vivo. Eu tenho uma vida que eu não desejo para o maior inimigo meu. Isso não quer dizer lamentação. E eu glorifico a Deus por isso. Isso é contraditório, mas glorifico sim.
E como o irmão Paulo aqui falou, o irmão Paulo Henrique, ai daquele que não respeitar esse ofício. Coitado, coitada. Simplesmente não tem que se fazer nada, apenas cruzar os braços e deixar tudo acontecer. Por quê? Gente, pense bem, um homem usado num ministério como este, o que não faria neste mundo, o que não faria nesta nação, e se tivesse para cima e para baixo, coordenando, querendo coordenar grupos, e etc, etc. Por que esse recuo? Para mim é a graça de Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Me permitam, em nome de Jesus. Eles não tiveram pulso para expulsar essas doutrinas e tomar uma posição que exigia deles censura, condenação por parte dos poderes sociais, as conjunturas sociais. Eles não tiveram pulso para entender realmente em que lugar eles deveriam estar parados. Vocês não sabem, eu estava na Avenida Goiás ainda, nós estávamos lá. Me convidaram para pregar na igreja cristã evangélica, na esquina da Paranaíba, com a rua 7, lá no centro. E foi a igreja de minha mãe ajudou a construir aquela igreja. Mamãe tinha saquinho de areia, de campanha, saquinho pequenininho. Bonita a campanha, guardado. Ela ajudou, ela me criou ali, desde Trindade. E quando fui pregar, eles viram coisa que eles nunca tinham visto. Começou aquela plataforma alta, muito bem, bonita, né? Daí, a determinado instante, tirei o paletó, joguei para lá e pulei lá no chão, lá embaixo. A organista, que tinha um óculos de fundo de garrafa, teve que tirar o óculos na hora, porque ela foi curada. Se você está de óculos e você for curado, você tem que tirar o óculos correndo, porque você não enxerga nada. Tem que tirar para poder enxergar, não é verdade? A outra, o soprano do coral, estava com um problema nas cordas vocais seríssimo, tinha que tratar em Belo Horizonte, e todo mundo, a família em pânico e coisa, foi curada na hora. E o povo chorando, e o povo quebrantado, porque já estava sem pastor por uns dias. Depois do culto, muito bem intencionados, aquelas mulheres, colunas da igreja, os homens me rodearam e disseram: o senhor podia vir nos pastorear, vem para cá, vem para cá. E eu não pensei, não raciocinei, não. Eu vou pensar, eu chamo meu povo para cá. Não. Eu não pensei, não tinha como pensar. Há certas propostas que você não tem que pensar. Você não deveria pensar. Por que tem que pensar? Não é verdade? Mas ali você pode ver que tudo isso vem sobre um homem quando ele é usado por Deus. Aquela foi uma das marcas. Vem para cá, vem ser nosso pastor. Quer dizer, deixa aquele povinho lá, né? Quando que Deus me chamou para isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu ia deixar a minha Maria Teixeira lá embaixo, a minha Tarsila. Eu ia deixar minha Maria, minha Esmeraldina, meu João da Mata. Não vou deixar não. Eu posso deixar assim, esse povo do papo grosso, né? Otávio, Elias, Reverendo José Beto. É brincadeira, uma pitadinha de quê? De orégano? Como é que chama aquele tempero gostoso? Orégano?
É orégano. Orégano? Orégano. Uma pitadinha, é bom. Bom, agora assim chegamos à última era. A era de Laodiceia. Esta, veja, esta é a nossa era. É a era em que estamos vivendo. É a era conforme já estudamos. Quando ela tinha 8 filhos, 14, 15, 23, 18, 4, 5, 10, e que tinha que lavar roupa no batedor, e ele tinha que pôr a enxada nas costas. Não tinha colesterol, não tinha infarto cardíaco, não tinha derrame cerebral, comia carne de porco, toicinho, jogava no feijão e comia feijoada com pé de porco, focinho de porco, nariz de porco, tanta coisa assim. Não é verdade? Dificilmente você encontrava uma mulher sozinha, que o marido tinha largado porque ficou feia. Existia, mas não era generalizado como hoje. E ela durava 80, 90 anos aí, tendo não sei quantos filhos. Não sabia assinar cheque, não sabia o que era banco. Banco ela sabia sim, porque tinha um banquinho lá na cozinha. O banco dela era dentro de casa. Para sentar e fiar, fazer fiar, depois levar para o tchau, depois conversar com a roda, né? E fazer a calça de algodão, a camisa de algodão, a saia rodada, os birros, fazer renda, batendo birro na almofada. Ora, gente, só podia viver. A galinha cantando lá dentro do forno no quintal, botou o galo cantando, uma panela lá de ferro, no fogão caipira. Os filhos tinham que tirar água na cisterna, encher as vasilhas, amassar sabão, fazer de quadra, capinar quintal, socar o arroz para comer, senão não comia no outro dia, o pilão. Não tinha nada disso. Que está tendo aí tanta traição, não tinha motel, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada disso, não tinha essa ociosidade. É isso que aconteceu com a igreja. Você leva tudo para a igreja depois. A igreja está rica, não tem conforto que chega para a igreja. Ela está sempre insatisfeita, está sempre vazia, porque está estéril, não enche a barriga. A verdade é essa. Agora, essa é a nossa era. É o retrato, assim, em poucas palavras, é o retrato dela. Nós estamos aí, tem que comer arroz integral, tem que tomar um chazinho, tem que tomar óleo de peixe, porque senão, puf. Sabemos que é a última era, porque a última era, porque os judeus já voltaram para a Palestina. Olha, gente, vocês precisam saber o que significa aquela bandeira com aquela estrela de Davi tremulando. Foi a bandeira mais odiada que houve. Por muito tempo ela ficou arriada. Mas quando ela tremulou, significava que a figueira havia brotado. É aí onde nós não podemos. Veja, a Bíblia tem tantas coisas que se nós formos querer quebrar a cabeça, nós vamos cair até em confusão. Como a mensagem do profeta sobre datas e coisas. Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo aconteça. Agora, pensa-se que era naquela geração quando ele estava falando. Mas é a geração que visse a figueira brotar, que é Israel. Nós estamos com um documento histórico na mão. Esse não tem que ser discutido.
a figueira brotou, as árvores deram seus frutos. Essa é a nossa era. Nós temos poucos dias nessa terra. A pessoa mais velha que tiver aqui, ou aqui, poderá viver até a hora do rapto. O irmão Branham estaria hoje com 83 anos, por aí. Ele disse: de morro eu não morro, de velho eu não morro, sem que venha o rapto. Então nós não precisamos fixar nada, que é ano que vem, que é esse ano, que é daqui 2 anos, daqui 3 anos. Só tem uma coisa, que nós estamos simplesmente numa fase de tolerância, de longanimidade. Você tem que, tá certo, faz a sua roupinha, vai ali, faz isso, faz a sua casinha, põe o seu tijolo, faz isto. Mas lá dentro tem uma coisa que você não dá conta de explicar, que você não tem condição de mostrar para os outros, para a mulher, para o marido, para filhos, para os pais. Tem uma coisa testificando que essa hora tão almejada, contra todas as diferenças, serão eliminadas, acabadas, extirpadas, e todo esse filtro nojento da sociedade desaparecerá. Ora, nós estamos chegando ao tempo da colheita. Olha, eu pensei, inclusive eu li aqui falando de ceifa, pensando que assim, gente, hoje eu tenho pouca matéria para a escola, porque eu tenho que entrar nessa colheita, o tempo da colheita, mas não vai dar, porque eu só estou com 4 minutos, 5 minutos de resto. Então, domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar nesse período aqui do tempo da colheita. Você não deve perder isso, se até domingo nós não estivermos indo embora, não é? É claro, porque lá, quando a gente for embora, a gente não vai levar nem a Bíblia. Lá não precisa de Bíblia. Lá não precisa de Bíblia. A espada de pendurada, a fumaça dissipada, a Bíblia fechada e pronto. Não vai precisar nada disso. Então, mais um pouquinho. Eu vou falar para você, irmã, não precisa nem brigar. Espera um pouco, não briga não. Espera um pouco. Irmão, não briga não. Espera mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Aleluia. Eu sou um dos que viram a figueira brotar. Nós somos uns daqueles que viram a figueira brotar. Nós vimos aqui no trabalho Batismo do Fogo, cena real. Aquilo é cena real, não é cinema não. Cena real, inclusive em preto e branco, da bandeira com a estrela de Davi tremulando novamente. Esse é o relógio de Deus. O irmão Branham disse: quando você quer saber a hora, você pega um relógio bonito e olha a hora. Quando você quer saber o dia, você vai num calendário bonito ali no seu escritório, na sua sala. Hoje é dia tal. A lua está aqui, a lua é crescente, é nova para crescente. Ele disse: agora, quando você quer saber que tempo que nós estamos vivendo, você olha para os judeus. Ele disse: esse é o relógio de Deus. Esse é o relógio de Deus. Depois de passarem por tudo que eles passaram, a Alemanha, principalmente um lado da Alemanha, a Polônia, que hoje está condenando o Brasil por ter matado criança. Olha, mas quantas crianças judias que eles fizeram sabão delas?
há pouco tempo atrás. Não para justificar crime daqui. Isso é verdade. E eles chegaram a se arrogar, ficaram arrogantes, que os judeus seriam banidos da terra. Mas não tinha como ser. Não tinha como ser. Eles estão lá como relógio de Deus. Sua bandeira tremulando é uma mensagem que somente quem tem aquela luzinha ali da era negra de Laodiceia, é que pode enxergar por esse prisma. Quem está dentro daquela faixinha ali. Você está. Isso não te alegra? Agora eu pergunto, isso aqui não passa por cima de seus sentimentos, de seus caprichos, de seus sentidos, de seu afeto, de seus sentimentos feridos e coisa e tal? Não passa por cima? Ah, Joaquim, tem que passar. Tem que passar por cima dos meus sentimentos feridos, dos meus afetos. Trabalhe, irmão, pode trabalhar como se ele viesse daqui 100 anos, mas viva como se ele viesse agora. Só isso. Vamos ficar de pé. O pastor Elias vai terminar para nós. Aleluia. Olha, eu pensei mesmo que nosso assunto hoje seria colheita, mas fica para a próxima, não é? Se houver um próximo. Bom, Elias. Aí se tiver um hino de despedida aí, irmã, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, o Senhor pode fazer grandes coisas, e o Senhor tem feito grandes coisas, só de nos trazer aqui nesta manhã, Senhor. Isso testifica do Senhor querer nos ajudar, e o Senhor tem nos ajudado, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Estamos neste lugar de misericórdia, temos, Senhor, a promessa neste lugar de misericórdia. Temos Isaías 53, temos, ó Deus, todas as Tuas promessas, Senhor, e nós pedimos nesse instante, de coração e de alma, o Senhor conhece o nosso desejo, não queremos ser somente ouvintes, admirador dessas grandes coisas, queremos ser praticantes, queremos viver, Senhor, por isso nós pedimos, imploramos, o poder vivificador do Espírito Santo, Senhor, que nos leve a viver, Senhor, uma vida prática da Tua palavra. Senhor, nós lembramos dos enfermos nesta hora, dos que sofrem dor, Senhor, dos que passam qualquer aflição. Senhor, que esta palavra, Senhor, lance fora todas as enfermidades, traga a bênção, Senhor, para cada um, Senhor, que necessita dela nesta hora, pois cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que o Senhor faz grandes coisas. Nós cremos em Tua promessa, nós agradecemos e Te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, volte para casa, feliz por pertencer ao povo de Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.